Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre configuração tributária, como encaixar as necessidades tributárias da empresa dentro do BRIP. Como funciona o funil tributário, como funciona, qual a melhor forma da gente encaixar essas regras tributárias dentro do BR. O vídeo de hoje vai começar um pouquinho diferente, nós vamos ver um pouquinho de slide. Eu preciso dar uma base conceitual geral. E aí, em seguida, a gente vê isso dentro do sistema. Beleza? Ok? Vamos lá? Bom, pessoal, então, tudo começa nas organizações. Ok? Vamos imaginar que a gente tem um grande funil e existe uma hierarquia nas regras, onde existem locais que eu configuro os impostos que são mais fracos e lugares que são mais fortes. Na prática, a organização, eu sempre vou tentar configurar nela os impostos que são genéricos, porque eles vão ser aplicados em todo momento. Ou seja, o primeiro lugar que o sistema vai olhar as regras tributárias e tentar configurar ou executar elas está na organização. Em seguida, na matriz tributária, na matriz ISS, na NCM, nas linhas ou nos tipos de documentos, depois nas exceções tributárias e por último no documento. Então, o que significa isso? Isso significa o seguinte: quando eu estou no topo, eu tenho uma regra mais fraca. Por que eu chamo que ela é mais fraca? Porque se é uma regra que eu coloquei aqui, ela ser conflitada com algum desses outros locais, o sistema vai passar por cima dela. Então a gente vai ver depois numa foto ilustrativa que eu costumo dar um exemplo. Então, o que eu, Bruno, geralmente configuro ou como eu configuro? Geralmente, as organizações, eu defino os impostos que são comumente utilizados. Por exemplo, PiscoFins. Então vamos imaginar o seguinte caso: toda saída minha de notas fiscais de venda, eu não tenho PiscoFins destacado, ou não tributo PiscoFins. Sei lá, estou no lucro presumido. Então, ou é a mesma alíquota, ou sempre tributo na saída e não tributo na entrada. Então, essas regras que são globais, e aí não vou entrar em detalhe, mas não estou no regime monofásico, e assim por diante. Então, regras que são globais, eu vou definir aqui. Lembrando que eu vou definir uma regra global, se não tiver nenhum outro local que ela se choca, consequentemente essa regra vale para toda a documentação ou do documento que eu fizer no sistema. O próximo passo é a matriz CMS. Isso já vem configurado default, mas deve ser alimentada e deve ser dada manutenção nela conforme a legislação muda, porque isso não é distribuído por atualização do sistema. Quem que está configurado aqui? Está configurado o CMS, interestadual, São Paulo para o Acre, Acre para São Paulo. O diferencial de alíquota se tem entre os estados, quando tiver, e o ICMS-ST. Quem que é esse ICMS-ST? A gente chama de ICMS-ST o ICMS do local. Então, por exemplo, vamos pegar São Paulo, Minas, 12% no interestadual, internamente esse produto, internamente a alíquota do estado de Minas, 18%. Então, esse já está configurado. Matriz ISS, aqui geralmente eu vou configurar quando eu tenho diferença de alíquotas, principalmente entre cidades. Então, minha cidade de São Paulo para Rio de Janeiro, eu tenho uma alíquota diferente. Se eu estou em Leme e quero prestar serviço em Pirassununga e vou tributar pelo local que eu estou executando o serviço, e lá a alíquota é diferenciada. Então eu posso vir configurando essas exceções na matriz ISS. NCM geralmente coloca o IPI. Lembrando que se eu colocar o IPI no NCM, ele vai servir tanto para operações de vendas quanto operações de compra. Então, geralmente, se eu tenho compro com IPI, vendo com IPI, ok. Mas se eu só vendo com IPI, temos que tomar cuidado, porque nesse caso ele vai tributar nas duas pontas. Ou o contrário, né? Eu compro com IPI, não tomo crédito e na hora que eu vendo, nesse caso, eu não tenho destaque de IPI. Então, tem que tomar cuidado, porque senão ele vai destacar o IPI. Linhas de tipo de documento. No tipo de documento, minha orientação é: não definam impostos. Definam CFOPs e CSTs. Deixem que as alíquotas venham desses caras aqui, e aqui o máximo que você vai fazer é setar um CST. Então, por exemplo, se eu vender o consumidor final fora do estado, o CFOP é 608 e um exemplo hipotético, meu CST do ICMS
vai ser 40. Então, ok, definiria aqui, não teria problema. Mas, aonde eu mais gosto e fica mais claro ao usuário, eu defino todas as regras de impostos gerais dentro das minhas exceções. Por quê? Imagine uma base com mais de 2.000 regras de impostos, onde eu defini parte aqui, parte aqui, parte aqui, parte aqui, parte aqui. É muito complexo. A gente já viu em outros vídeos que eu consigo checar o histórico tributário das regras aplicadas. Mas ficam diversos lugares para que eu possa mexer. Então, eu, Bruno, quando vou configurar ou quando tenho que definir uma configuração tributária, aqui, se é uma regra genérica, eu mantenho. Aqui eu mantenho as alíquotas, aí eu mantenho as alíquotas e mantenho a alíquota se uso nas duas pontas, tá? Tanto para compra quanto para venda. Aqui, defino os CFOPs, normalzinho, e aqui sim eu crio as minhas regras tributárias. Porque como a gente já viu em outros vídeos, nós podemos definir regra por grupo de parceiro de negócio, por grupo de produto, por um grupo que a gente chama de grupo CFOP de parceiro, por grupo CFOP de produto. Então, por cidade, por estado, por tipo de operação, se é transação de venda, revenda, exportação, ou se a gente, por exemplo, quer definir se o cara é contribuinte, não contribuinte, e assim por diante. Então, aqui eu defino todas as minhas regras tributárias. E o próximo passo disso é o documento. Uma vez que o documento, a gente já viu também em outro vídeo, quando eu coloco o produto, ele vem e define a minha taxa, define o meu CFOP e define meus impostos. Está errado, puta, preciso arrumar. Eu posso arrumar direto no documento. Uma vez que eu arrumar o documento, ele não vai arrumar a regra para trás. Mas eu arrumo um documento, dou seguimento no meu faturamento, reviso as regras depois e aí acerto se eu configurei alguma coisa errada ou não. Então, lembrando que ela é sempre nessa ordem, do mais fraco para o mais forte. Então, o que eu costumo comparar isso aqui? Eu costumo comparar com isso aqui. Não sei se todo mundo já viu ou não. Isso aqui chama-se ábaco. Vou tirar meu vídeo daqui para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Bom, o que acontece aqui? Se a regra que está no topo, vamos imaginar que isso aqui, esse amarelinho é uma regra, ele conflita com o de baixo, obrigatoriamente essas regras aqui que estão conflitando vão ser sobrepostas por essa. Então, essas aqui não existem mais. Beleza, mas aqui eu tenho uma regra que não estava lá de cima. Ok, ele passou a valer essa regra normal. Aqui tem uma outra regra verdinha, mesma coisa. Puta, aqui sobrescreveu a regra. Então, eu costumo dizer que isso aqui nada mais é do que um grande ábaco, no sentido de regras que estão lá em cima, quando conflitadas com regras que estão mais abaixo, elas deixam de existir e passa a valer a regra que está mais na boca do funil, mais baixo do ábaco, ou seja, a regra que é mais forte. Então, isso é um ponto bastante importante e se vocês conseguem pensar nas regras, que aqui é mais fraco, aqui é mais forte, e que nesse meio do caminho se sobrepor, ou seja, se alguma regra conflitar com a outra, a de baixo sobrepõe, está muito fácil configurar a parte tributária. Bom, então, o que eu fiz aqui no próximo slide? Eu fiz um resumo para a gente tentar entender um pouquinho como tá disposto de forma funcional as operações do BR. Nós já vimos boa parte disso em outros vídeos, mas vamos discutir. Quando eu tenho um tipo de documento, no tipo de documento meu está amarrado uma taxa. A taxa nada mais é do que um guarda-chuva de vários impostos que eu posso ter em um determinado documento. Exemplo, quais são os impostos que eu posso ter numa ordem fiscal, uma ordem de venda? PIS, COFINS, ICMS, IPI, ISS, INSS, PIS retido, COFINS retido e assim por diante. Isso aqui, a taxa, ela me dá todos os possíveis impostos que eu vou ter em um determinado tipo de documento. Não significa que vou ter todos os impostos. Quem vai definir para mim isso aí é o tal do meu funil, que é o que a gente acabou de ver no slide anterior. Bom, tanto esse cara quanto esse cara está em cima do tal do provedor de impostos. Por que provedor de impostos? O BR está preparado para trabalhar em outros países. A gente tem operações já de clientes que estão em outros países. O que acontece aqui? As regras tributárias do Uruguai, do Paraguai, da Argentina, da China, não são as mesmas do Brasil. Então, como tem operações que estão em outros países, eu não poderia ter um único provedor de impostos, senão eu não conseguiria ter uma operação descentralizada. Exemplo, uma no Uruguai e uma no Brasil. Então, isso aqui vocês não têm que mexer, isso aqui vem já configurado. Basicamente, se amanhã eu tenho uma filial, estou no Brasil, estou abrindo uma filial agora na Argentina, e aí eu preciso começar a tributar lá. A única coisa é que vamos configurar para que o provedor de impostos desta ordem que está na Argentina não é o
provedor de impostos do Brasil e sim da Argentina. Bom, isto posto, passa-se pelo funil. Quem é o funil? O funil nada mais é o que a gente acabou de ver aqui. Tudo isso aqui é o funil. Ou então as regras, mais fraco, mais forte, sobrepõe, não sobrepõe. Feito isso, consequentemente, eu tenho uma ordem de venda e um pedido de compra sendo gerado. E aqui um ponto muito importante. Se o pedido de venda, ou a ordem de venda, ou o pedido de compra passou pelo funil tributário, a fatura não é passada novamente. Ou seja, regras que eu defini manualmente no documento não vão ser sobrepostas na fatura. Ele respeita. Se eu digito direto uma fatura, passa pelo funil tributário. Então, ponto fundamental. Eu tenho um pedido de venda, um pedido de compra, uma ordem de venda, na minha fatura não é reaplicado a matriz de impostos. Salvo em alguns casos que eu não vou entrar em detalhes. Mas é muito raro, em casos muito específicos, a gente chama novamente o tax provider. Mas é muito raro, muito raro. Então, isso é um ponto importante. Se não, se eu digitar direto a fatura, ele chama o funil tributário e aplica aqui dentro. A fatura gera documento fiscal. Documento fiscal, através de CFAP, CST, impostos e as minhas classificações fiscais, geram um livro, consequentemente, geram apuração de impostos e, ao gerar um FD contribuição ou um FD SMS, ele volta na minha classificação fiscal, que retoma toda a informação do documento para poder apurar e gerar as minhas obrigações acessórias. Consequentemente, a apuração de impostos tem classificações de ajustes e tem tabela de ajustes. Então, aqui está claríssimo como funciona essa correlação entre matriz de impostos, funil tributário e toda a parte de configuração do sistema. Bom, aqui, esses slides fazem parte de um treinamento gigante tributário que a gente tem. Eu separei 3 ou 4 slides para a gente discutir. Não vou entrar em todos, mas, por exemplo, imagina que eu tenho que configurar uma regra fiscal. Quando o NCM do grupo do produto aeroviário tem redução de base de cálculo de ICMS apenas quando for vendido de São Paulo para o Acre. Gente, aqui está claro nessa interpretação que eu não posso configurar, a não ser em outro lugar, via exceção tributária. Por quê? Reparem, quando São Paulo para o Acre, para um grupo de produto aeroviário, então está claríssimo aqui, teria que criar um grupo tributário, produtos aeroviários, eu ia criar uma regra para somente vendas aonde for de São Paulo para o Acre e define minha redução de base de cálculo. Então, para produtos do NCM 84, 33, 90, 10, tem LPI 0. Beleza, mesma coisa. Vou sentar numa regra de exceção lá dentro do meu configuração de impostos para este NCM. Ou, por exemplo, 3, criar uma regra tributária que seta produtos do grupo borracha, quando revendido para um grupo de fornecedores chamado regime especial, ajustar o CFAP, o MVA de 30 e criar uma fórmula que não some IPI na base de cálculo ST. Gente, está claríssimo aqui. Vou criar uma regra tributária, vou criar um grupo de produtos chamado borracha, vou amarrar nos meus produtos que estão pertencentes a ele, vou criar um outro grupo de seção tributária chamada grupo de fornecedores chamado regime especial, vou amarrar no meu fornecedor, no meu parceiro de negócio e vou criar uma regra para essas duas caras, ou seja, para o grupo borracha de produto, para o grupo de fornecedores chamado regime especial, aonde for transação de venda, ajustando o CFOP para qual eu defini, adicionando no ICMS-ST o MVA e criando uma fórmula nova, que a gente já viu em outros vídeos também, pedindo para que ele substitua a fórmula do ST, tirando o IPI da base de cálculo. Então está claríssimo aqui. Casos onde eu tenho muito se, ou quando, se, está na exceção. Se eu configurar em outro lugar, fica confuso interpretar. Bom, outro caso, vamos imaginar uma empresa do Simples Nacional. Então, aqui eu deixei um caso. A empresa do Simples Nacional está em refação, é uma empresa que está no Simples Nacional e não tem regime especial estadual. Beleza, então ela significa que ela está no Simples normal, ela não está no regime especial, onde eu passo a ter dentro do Estado apuração de ICMS por débito e crédito. Configurar os produtos produzidos para sair com CSO-SN 101 e repassar crédito de 2% de ICMS. Beleza. O repassar crédito está lá na organização ou pode ser, caso tenha produtos diferenciados, indústria e venda, configurado via o PCRED-SN. Também a gente já viu em outro vídeo. Mas aqui está claro para mim. A minha empresa só produz e não compra nada para revender. Cara, simples. Crie uma regra direto na organização para a transação de vendas. Então, lá na organização, eu crio uma regra que todo produto, toda transação de vendas, aonde
minha sai com 101. Beleza, eu não vou ter dificuldade. Ah, mas eu tenho uma nota ou duas notas por mês que é uma remessa para consignação, é uma remessa para conserto, é uma remessa para bonificação, ou uma remessa para demonstração. Daí sim, crie uma exceção tributária para a transação remessa e lá você troca o CSOSN. Então eu não preciso ficar... É uma forma de como, por exemplo, usar a org. Quando é revendido, sair com CSOSN 102. Simples. Seto lá, produto produzido, 101. Produto não revendido, 102. Então como que eu poderia fazer isso? Crio na linha do CFOP, lá do meu tipo de documento, se o produto produzido, então o CSOSN 101. Se revendido, 102. E não mexa em alíquota. Deixa a alíquota minha, que vai repassar crédito, vindo lá da minha configuração da organização. Colocar uma mensagem legal com o valor do crédito. Idem, poderia ter feito lá na org ou aqui mesmo na linha do CFAP. Configurar as entradas para que todas estejam com CSN 1. Beleza? Configura uma regra para ser 101. Por coincidência do destino, seria a mesma aqui. Então, ok, mesma coisa. Ajustar o CST do imposto do IPI, PIS e COFINS para sair corretamente da nota. Quais são os CSTs? O CST é tal, tal e tal. Definindo a regra da org. Está definido lá e não vou ter dificuldade. Então, eu, Bruno, ainda gosto de deixar todos definidos dentro do domínio da minha exceção tributária. Por quê? Está em um único lugar. Quando você começa a ter diversos lugares configurados, quando você tem uma base, legal. Quando você tem duas regras, legal. Mas quando você tem muitas regras, é mais fácil estar centralizado num lugar só. Aqui um exemplo que a gente faz no treinamento, aqui é um pouco mais caro. Por exemplo, uma empresa da matriz Mundo Café é uma empresa de lucro real e apura PIS/COFINS de 165 e 760 no regime não cumulativo. Ok. Então eu vou ter, tanto para entrada quanto para saída, alíquotas de PIS e COFINS com 165 e 760. Ok. Na organização eu poderia definir a alíquota do PIS e do COFINS. Ok, não defino o CST para nenhum caso. Dentro do meu tipo de documento, na linha do CFOP, eu defino qual é o CST para operações de venda e para operações de compra. E qualquer outras exceções que eu tenho aqui embaixo, eu vou definindo via regra da exceção fiscal. Então, vamos ver um pouquinho agora desse sistema. Aqui é um outro exemplo, aqui para a instituição estadual e outro do estado, mas não vamos entrar nesse detalhe não. Vamos ver um pouquinho de sistema, mais fácil. Bom, pessoal, vamos logar no sistema. O que estávamos falando agora, vejam que lá na organização eu posso definir. Então, estou numa organização aqui, vou pegar a matriz filial. Reparem que aqui eu já posso vir e definir algumas coisas de impostos. Qual o problema ou qual a dificuldade? Regras que estão definidas aqui serão aplicadas em todos os documentos, tanto para entrada quanto para saída. Mas, ponto muito importante, eu não tenho como definir aqui se isso aplica para a regra de entrada e para saída. Lá na exceção, sim, aqui não. Então, a regra que aplicar aqui vai ser geral. Então, por isso o exemplo do caso do PIS/COFINS, onde ele era no lucro real, 165,760, que vai ter tanto para entrada quanto para compra essa alíquota. Beleza, aí não vejo dificuldade em definir aqui. Nenhum problema em defini-lo aqui. Eu poderia simplesmente não definir, que nem está definido aqui, ou CST, isso que eu não faria. Porque, consequentemente, se em algum lugar eu esquecer de setar o CST do PIS, tanto para entrada quanto para saída vai ficar 99. Então esse é um ponto aí que você pode ter atenção. Então, aqui a gente pode configurar dentro da organização. Outro que a gente viu acontecendo na prática é a matriz de ISS, de ICMS, que a gente falou. Então, eu tenho aqui a matriz ISS, essa é a segunda, mas vou pegar deixar ela aberta já aqui. E vou pegar a matriz de estados. Então, vamos imaginar o seguinte, aqui eu tenho diversas configurações. Então, Amazonas, Paraná. Então, o que está falando essa regra para mim? Olha, quando a Amazonas vender para o Paraná, Inter 12. Diferencial da alíquota é 6, porque lá no ST eu tenho 18, ou seja, a alíquota interna dentro do Paraná 18. Pontos bastante importantes aqui. Vamos imaginar que eu não tenho uma venda para dentro do estado, eu não vou ter diferencial de alíquota. Beleza, o sistema já sabe disso. Então, vamos pegar aqui, vou pegar São Paulo, com a região de saída,
e São Paulo como região normal. Ok. São Paulo, 18. Beleza. Dentro do estado, ST não tá. Ok. Vamos pegar São Paulo, Minas Gerais. Quando a gente pega São Paulo, Minas Gerais, ele falou o seguinte, olha, São Paulo, Minas, 12, tem diferencial de alíquota aí. E ICMS ST, 18. Aqui, o que eu aconselho a fazer? Crie uma regra que quando, por algum motivo, não tenha a diferencial de alíquota, por algum convênio e tal, crie uma regra que zera o diferencial de alíquota. Simples. E você não tem o problema dele calcular, porque aqui do jeito que está, ele vai trazer, ele vai sugerir o diferencial de alíquota entre um estado e outro. Bom, vamos para o próximo. Aqui eu tenho as matrizes minhas que eu posso definir tanto a região de cidade, para onde vai, então, da qual cidade eu estou, e definir a nova parte de impostos. Então, por exemplo, eu quero definir que quando eu poderia definir para um produto especificamente, então um produto naquela cidade, e acontece muito isso, ou poderia falar, então quando eu vender em São Paulo para Pirassununga, beleza, eu venho aqui e defino qual é o imposto que eu quero. Ou seja, ele vai entender que quando for uma operação onde está saindo, de onde eu estou, não importa, lembra, não importa, quando for para no estado de São Paulo, na cidade de Pirassununga, ele vai trocar a alíquota minha de qualquer imposto que está aqui. Não é exclusivamente do ISS. Eu poderia trocar a alíquota de qualquer imposto. Porque, reparem, a gente já discutiu isso daí, mas eu tenho acesso a colocar qualquer imposto. Então, poderia falar, eu quero setar que o meu IPI, nesse caso, sobrescreva para 10, beleza, e sobrescreva o código de enquadramento legal, vou pôr aqui o 999, sobrescreva a fórmula minha de base de cálculo, poderia sobrescrever fórmula, aqui a gente até fez um vídeo que eu gravei um exemplo de fórmula, e poderia sobrescrever, sei lá, incluso aqui o meu CSOSN 00. Beleza, e aí vai tributar. Era só salvar, eu não quis salvar para não deixar configurado, mas eu poderia ter acesso a mudar qualquer imposto. Próximo passo, a gente falou do NCM. Quando a gente fala do NCM, eu tenho a mesma situação. O NCM eu poderia trocar qualquer impostos. E um ponto importante aí, no NCM eu tenho o cadastro do NVE. Então, eu não posso trocar imposto por NVE, mas eu posso setar o imposto aqui dentro do meu cadastro de IPI. Bruno, como eu faço então se eu tenho não existe isso, mas como que eu faço se eu tenho um NVE diferente, um imposto diferente para um NVE? Cria um grupo tributário para esse produto. É simples, seta ele. Bom, próximo passo que nós falamos, a gente está falando do tipo de documento. Então, lá no meu tipo de documento, eu vou entrar na minha ordem de venda, só para a gente verificar aqui o negócio. Então, eu vou na minha ordem de venda. Vamos imaginar que eu estou fazendo uma ordem de venda para a matriz São Paulo. E eu coloquei aqui que o meu tipo de documento vai ser esse documento que eu defini. Vamos entender um pouquinho isso. Vou deixar aqui o videozinho. Beleza. Aqui tem as definições que a gente já entrou em outro vídeo, para que serve cada um desses caras, mas vamos aqui embaixo. A leitura aqui é uma leitura muito importante, que ela faz a seguinte definição. Quando eu estiver vendendo na org Café Matriz, e for um produto que não é substituição tributária, é o que está marcado lá no cadastro de produto, e que ele não for produzido para qualquer indicador de IE, e o estado for diferente, seta 602, e ajusta o CST. Então aqui, ó, ajusta o CST para 003. E o ICMS ST aqui nesse caso não tem, então zere a alíquota para mim. Importante aqui sempre mandar sobre quando não tem ST, sobrescrever a fórmula com 0. Se você tentar hoje no XSD da Cefaz, que é o validador que a Cefaz aplica, se você mandar um produto com base sem alíquota informada, sem modalidade de base de cálculo, ele vai reclamar. Então zere a fórmula quando não tem ST. Bom, então essa é a leitura. Repara que aqui eu estou definindo várias situações, mas estou definindo situações do quê? De CFAP e no máximo setando operações aqui de CST. E importantíssimo, eu posso setar por ordem.
Recentemente, eu ajudei um cliente, repare que aqui em cima, ó, para afiliado de Santa Catarina especificamente, e aqui uma regra geral. Não preciso falar que quanto mais parâmetro aqui, mais forte é a regra, mais vai aplicar. Então, recentemente, peguei um caso onde o cliente tinha uma empresa que estava dentro do lucro real, uma no lucro presumido e uma no simples nacional operando dentro do mesmo sistema, no mesmo grupo de empresas. O que ele fez? Ele veio e definiu aqui CSTs, mas ele não definiu por ordem. Ele definiu a nível asterisco, global. Óbvio, quando ele ia fazer uma venda, pegava CST no CSO-SN. Em alguns casos, CSO-SN em ST. Porque ele foi configurando de acordo com o que estava vendo. Então não é a forma correta. A forma correta é, se eu vou definir CSTs aqui, eu defino então de acordo com o caso que eu tenha da ordem. Porque o CST ou CSO-SN está diretamente ligado se é simples nacional ou, no caso, se é uma empresa do regime normal. Qual é o próximo item? O documento. Então, o que eu falo é, quando a gente fala documento, significa, se eu vier aqui no meu pedido, então estou digitando esse pedido aqui, quero trocar o meu imposto. Puta, meu imposto aqui não é ICMS de 18, é 12. Eu posso perfeitamente vir aqui e falar, cara, não quero que seja 18, quero que seja 12. E pronto. E também posso marcar a flag manual e, ao fazer isso, digitar os valores que ele vai ter de base de cálculo em impostos. Isso se usa muito para entrada, para compras. Na vendas, não deveria fazer, porque o sistema deveria vir automaticamente, mesmo para compra, né? Se bem configurado, se conforme você vai lendo os seus XMLs automáticos no sistema, e vai criando as definições tributárias, que ele já cria através da inteligência isso. Se você vem configurando as possíveis compras e as saídas, a parte tributária vai sem dificuldade alguma. Então, aqui é um caso bastante importante. Muito, muito, muito importante. Marquei manual aqui, ele não calcula mais nada. Por que eu estou falando isso? Ó? Eu vou desmarcar o manual. Repara que aqui a base 900, 162, eu coloquei, desculpa, 12. A hora que eu salvar isso aqui, repara que eu vou salvar e vou abrir novamente. Ele recalculou os impostos para mim, foi para 108. Por quê? É conhecimento de todos que a Cefaz valida valor de imposto versus o valor da base e se bate o valor do cálculo. Agora, repara isso, ó. Manual, quero colocar aqui R$1 e aqui quero colocar qualquer valor. Salvei. Salvei. Ao abrir, ele manteve. Não preciso explicar que essa nota não vai passar. Ele vai falar como que R$1 de base de cálculo, aplicando 12, dá esse valor aqui. Isso não existe. Tá? E um outro ponto bastante importante, desmarquei, vou mandar ele aplicar, agora ele vai recalcular certo. Então aqui é dentro do documento. E um outro ponto ainda bastante importante nisso é que, vamos imaginar que eu peguei uma regra errada, arrumei minha regra, eu já tenho 20 pedidos digitados. Eu não preciso reabrir ou perder esses pedidos ou ter que arrumar na mão. Eu tenho dentro do cabeçalho uma forma de reprocessar esse pedido aplicando impostos. Então, recalcule os impostos, redefina os impostos, redefina o CFOP e redefina as taxas para mim. Então, ao fazer isso aqui, ele vai executar e ele vai pegar todo o funil tributário que a gente discutiu até agora e reaplica dentro da minha ordem de venda. Vantagens disso. Puxa, digitei 100 pedidos no sistema, eu fiz uma regra ontem, não me atentei, fui transmitir a primeira nota. Puta, essa regra não está mandando para mim o CST. Pô, vou ter que digitar 100 pedidos de novo. Não. Você arruma a regra e redefina, reexecuta todo esse processo e ele consegue verificar de ponta a ponta. Outro ponto bastante importante, a gente já viu em outro vídeo, mas quero reforçar, quero saber o que está acontecendo tributariamente nesse pedido. Como que eu faço? Bom, como você faz? Existe um negócio chamado, um relatório, chama-se análise tributária. Vou pegar um pedido maior um pouquinho para a gente verificar ele um pouco mais aqui, com mais linhas. Só para a gente pegar aqui. Tem um pedido com mais linhas aqui. Ninguém quer digitar pedido na base teste, hein? Do pedido com uma linha só, ó. Bom, então vamos lá. Eu vou digitar mais uma linha. Vou colocar aqui Deve Coffee.
Vou na minha linha, vou colocar aqui o PRD. Ele já trouxe. Lembra que eu comentei no outro vídeo? Ele já definiu a taxa, ele já definiu o CFOP e os impostos brasileiros. Gente, um ponto muito importante. Aqui é a taxa. O que essa taxa está falando para mim? Ela é uma taxa de nível resumo, ou seja, ela é a mãe. Ela vai ser aplicada a nível de documento, beleza? Ou seja, vai somar, ela é nível mãe e ela vai estar dentro da matriz do documento, do cabeçalho do documento, sobre venda. Está usando o tax provider que a gente falou e é sobre impostos de venda aqui. E um ponto bastante importante. Quero saber quais são os impostos que vão ser possíveis de utilizar nesse pedido. Então, vamos lá. Vou lá no meu imposto nível resumo. Sim. Imposto pai. Cadê? Cadê? Ó, aí dentro do meu imposto pai, vendas principal, eu quero saber todos os caras que estão aqui. Quem são? Então, esse aqui a gente acabou de discutir. Vamos lá. Discutimos o resumo, né? Nós discutimos o resumo. Agora, todos esses impostos que estão aqui, vou ter a câmera que eu acho que vocês estavam me vendo. Todos os impostos que estão aqui são os impostos que eu tenho possibilidade de utilizar dentro do meu pedido de venda. Então, é esses caras aqui. Bruno, tem um imposto, por exemplo, eu não coloquei o IPI na taxa. O que vai acontecer? Você vai digitar o IPI, salvar o pedido e ele vai sumir o IPI. Não tem outra forma. Só pode ter imposto no pedido, compra ou venda, desde que ele esteja na taxa. Segundo ponto importante, esse imposto é lançado na contabilidade ou não? Se é lançado, ele destaca na contabilidade o lançamento, senão ele simplesmente ignora na contabilidade. Exemplo, eu não quero lançar o IPI, porque eu não tomo crédito IPI. Ok, não contabilizo o IPI. Vai estar no total, vai tudo normal. Não, eu quero destacar o IPI à parte, lançado aqui. Segunda coisa importante, repara que as linhas dos impostos filhos, eles não são a nível resumo e nem a nível documento. Por quê? Eles estão linha a linha, eles estão operando linha a linha. E repara um outro ponto importante, é na taxa que eu defino, na taxa, né? Aonde ou qual conta contábil eu vou mandar esses impostos. Então repara o FCPST. Eu falei que todos eles vão cair nos impostos e taxas. Vamos pegar agora aqui o meu caso do... Vamos pegar o FCP, não, vamos pegar o COFINS. Lá no COFINS, o que eu defini? Olha, quando for venda, ou seja, na venda minha, o meu crédito fiscal desse imposto tá COFINS sobre vendas. Por que é crédito? Comigo que o imposto da saída deduz da minha receita e, consequentemente, é um crédito que eu tenho para pagar menos imposto de renda. Então, ele está com o crédito fiscal aqui. Bom, então está claríssimo para que serve essa taxa. Então, voltando aqui no meu TDD, no meu ordem de venda, desculpa, repara que quando eu digitei esse produto, ó, ele já aplicou para mim org, matriz, linha e uma definição de imposto que está aqui, que a gente já viu como procurar ela em outro vídeo. Vou digitar um outro produto aqui. Vou digitar agora aqui, sei lá, digitar um produto, vamos ver o que eu tenho disponível aqui para digitar. Vou digitar agora aqui Café Santa Maria, beleza. Mesma coisa, definiu aqui para mim automaticamente os impostos. O que eu estava falando, eu tenho uma ferramenta que eu posso usar, chama análise tributária. Então o que essa ferramenta me faz? Então eu quero pegar o meu pedido aqui, ó, o PVT, então PDV, beleza, transação de vendas, e quero analisar tributariamente. Quero analisar tributariamente esse pedido aqui. Bom, repara, DevCoff, estado do meu documento, valor da linha, valor unitário, quantidade, o NCM que está aqui, qual é o produto, e aqui eu tenho imposto e modalidade. ICMS PROD, modalidade 3, valor da operação.
valor do imposto, base de cálculo, alíquota, MVA, diferencial, valor de diferimento, desoneração, valor do total desonerado, redução de base de cálculo, CST e CSN. Então, de bater o olho aqui, por exemplo, eu já tenho claro que está tudo configurado correto. Não está faltando nenhum CST, não está faltando nenhuma modalidade de base de cálculo, não está falando que está calculando os valores dos impostos corretos, as alíquotas estão definidas de forma correta. Então, isso aqui ajuda muito. Imagina um pedido com 100 linhas e está dando um erro na hora que você vai tentar faturar, e o XSD da Cefaz passa, a gente executa antes de enviar, a hora que a gente gera o XML, a gente já passa o XSD da Cefaz, que é uma espécie de um validador, não é bem isso, mas para português, vamos dizer, traduzindo em português fácil de entender, é um pré-validador do arquivo XML, e ele está falando lá, cara, CST incorreto. É fácil, tiro isso aqui e sei qual é a linha que está acontecendo, ou qual é o problema, qual que não está trazendo o meu CST corretamente. Então eu tenho uma forma de uma análise tributária muito fácil para isso. Então, revisando o que a gente viu. O sistema trabalha como um grande funil, um grande ábaco, onde as regras do topo são mais fracas e as da ponta são mais fortes. Quais são essas regras? As organizações são as mais fracas e o mais forte antes de eu digitar direto no documento, é a minha exceção tributária. Eu, como sugestão, falo sempre para manter o máximo possível das exceções ou das regras tributárias no cadastro de exceção e definiria os CFOPs nas linhas CFOPs e alguns CSTs, ou se eu tenho que definir CSTs para empresas de lucro real presumido, ok, mas se eu tenho que de lucro real presumido para Simples Nacional, separando por org cada CFOP desse, e trabalharia dentro de toda essa matriz, fazendo com que eu possa ter grupos tributários de parceiro, grupos tributários de produto, criando as exceções para ficar mais fácil o manejamento nosso. Outro ponto importante aí é que os impostos estão presos ou atrelados ao que a gente chama de taxa, e as taxas dizem quais são os possíveis impostos que eu vou ter no meu pedido de venda ou de compra, consequentemente fatura. E que, uma vez que passou o funil tributário na ordem de venda ou no pedido de compra, na fatura não é reaplicado. Fechado? Espero que tenha sido claro. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas é um assunto que gera mais suporte na DevCoffee hoje.